Olá, inventores e inventoras da história, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar da Revolução Iraniana, isso mesmo, a Revolução lá de 1979, começa ali em 78 e é concluída no início de 79 e dá início a um regime de características teocráticas baseados na chamada Sharia, a lei islâmica. Como é que isso foi acontecer em pleno século XX, um dos países que mais se desenvolvia justamente naquela mesma década de 70. Então, fica ligado aí que logo depois da vinheta eu já vou começar. Muito bem, então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da história do Irã. Antes de eu entrar no Irã do século XX, eu quero só lembrar vocês que a gente está falando, de um território aí, a planície do Irã, que teve a sua unificação lá na antiguidade, no século 6 a.C., para vocês terem uma ideia de como a história iraniana é antiga, foi unificado lá por Ciro, que acabou formando o Império Medo-Persa, ou conhecido só como Império Persa, ou ainda como Império dos Aquemênidas. Esse Império Persa que se expandiu na antiguidade e acabou se chocando, inclusive, com os gregos lá nas chamadas Guerras Médicas, por exemplo. No século XX, o Irã estava passando por um intenso processo de ocidentalização. Essa ocidentalização do Irã acontecia sob o comando do então Shah do Irã. O Shah seria o termo utilizado para se referir ao rei do Irã. Esse rei governava já há algum tempo e desde 1967 ele tinha sido nomeado uma espécie de Shahanshah, ou seja, o Shah dos Shahs, ou o rei dos reis no Irã. Ele é que deu início, então, a uma política, que a gente chama aí de Revolução Branca, onde ele foi introduzindo elementos ocidentais na sociedade do Irã. Isso está associado principalmente ao fato dele ter chego ao trono aí com o apoio de potências ocidentais, tendo inclusive morado durante um período aí na Grã-Bretanha, por exemplo. Só que esse processo de ocidentalização do Irã não estava assim agradando todo mundo por lá, especialmente pelo fato de que o Shah Reza Pahlavi, era o nome dele, estava impondo essas reformas a todo custo, sem qualquer tipo de convencimento, negociação ou sem muita paciência para explicar para a população os projetos que ele tinha para o Irã naquele momento. Isso foi causando grandes desentendimentos internos lá no Irã. As forças mais tradicionais e mais populares no interior do país não admitiam o abandono das velhas tradições. E, claro, o clero xiita, que tinha muita força nesse país também, não estava nada feliz. Até mesmo os comerciantes tradicionais, chamados de bazari, estavam insatisfeitos com a abertura do país ao capital internacional. Além disso, as forças que poderíamos considerar assim mais progressistas, incluindo aí o Partido Comunista chamado de Tudeh, era perseguido pela então polícia secreta do Shah, a Savak. Várias prisões, perseguições eram empreendidas, uma espécie de clima de terror se instaurava no país contra aqueles que ousavam se opor à política do Shah. Percebam, portanto, que logo no início nós temos uma contradição nessa história. Se por um lado o Shah pretendia modernizar de alguma maneira certos costumes no país, ele não estava tão disposto assim a que essa modernização passasse também por um valor muito importante para o Ocidente, que seria a democracia. Nos anos 70, o Irã disparou, ninguém poderia imaginar que no final dessa década tudo iria mudar. A década se iniciou no Irã em 1971 com uma das maiores festas da história, isso mesmo. O Shah Reza Pahlavi, ou seja, o imperador, o rei, resolveu comemorar os 2.500 anos do Império do Irã, ou do Império Persa. Para isso, ele organizou uma festa que custou aos cofres do Império ali cerca de 300 milhões de dólares. Para essa festa, ele mandou trazer cerca de 200 chefes de cozinha diretamente de Paris e serviu aos convidados cerca de 1 tonelada de caviar.
compareceram ao evento do século membros, né, tiveram presentes ali figuras do jet set internacional, desde estrelas do cinema hollywoodiano a chefes de estado, príncipes, princesas, autoridades de todos os tipos se fizeram presentes em tal comemoração. O PIB do país crescia também a olhos vistos. Vale a gente lembrar que a riqueza do Irã estava muito associada à exploração do petróleo. Bom, e aí, se você tá ligado, deve lembrar que em 1973 o mundo enfrentou uma crise de petróleo, a chamada crise de 73, que foi consequência ali da chamada Guerra do Yom Kippur, aquela guerra lá entre os países árabes, né? Principalmente o Egito e a Síria contra Israel. Só que o Irã, ele não entrou nessa briga, não era, afinal de contas, ele não é, aliás, né? Afinal de contas, um país árabe, os persas são outro grupo, né? O que vai acabar acontecendo é que enquanto a OPEP estava boicotando a venda de petróleo para o restante do mundo, o Irã, ele aproveitou esse momento para vender mesmo e para vender petróleo para todo mundo. Aliás, né, o projeto do Shah era transformar o Irã na quinta economia do mundo. E para isso ele contava com um apoio bastante inusitado. De um lado, os Estados Unidos, e do outro, vejam só, a União Soviética. E até mesmo a China, que tinha se desentendido com a própria União Soviética, também era uma aliada do Shah. Ou seja, o Irã ali, naquele momento, agradava a todo mundo, porque era uma promessa de lucro para todos esses países, né? E aí todo o resto era apenas resto, né? Essa ostentação do luxo, entretanto, era bastante conflitante com a situação da população, que empobrecia também cada vez mais. Além disso, os direitos humanos eram frequentemente desrespeitados lá no contexto do Irã. Vale a gente lembrar que o PIB do Irã crescia realmente muito nesse período. Para você ter uma ideia, entre 73 e 74, ali no auge da crise do petróleo, o PIB iraniano cresceu cerca de 33%. Já na sequência de 74 e 75, esse crescimento atingiu o patamar de 41% ao ano. É um número realmente assustador. A gente aqui comemora o nosso milagre econômico, né? Chegou ali no máximo a 14. Imagina a galera lá pelo que não estava passando, a felicidade que essa galera não estava tendo, ou pelo menos, né, que o governo, que o Estado estava tendo naquele contexto. Bom, a gente tem que lembrar aí que, apesar do sucesso, né, aparente aí do regime, muita gente estava insatisfeita e se criava cada vez mais um ambiente propício para uma revolta que começava a se organizar sem que o Império se desse conta do que de fato estava acontecendo. A corrupção, o autoritarismo e a violência por parte do governo acabaram gerando uma espécie de aliança insólita. Se por um lado, né, o Shah contava com o apoio insólito de inimigos declarados como a União Soviética e os Estados Unidos, por outro lado, a oposição interna ao Shah também era uma aliança pouco comum. Isso porque ela reunia desde grupos de liberais da classe média aos movimentos de esquerda que defendiam uma revolução de moldes socialistas no país, até mesmo o clero islâmico conservador. Ou seja, né, tava ali no mesmo grupo, né, contra as ações do Shah, desde os movimentos mais libertários, mais libertadores, ou mesmo o movimento comunista, até os grupos mais conservadores ali, ligados aos xiitas, que eram, né, e que são, aliás, a maioria do país. O resultado disso é que, principalmente as ruas da capital Teherã, vão começar a ser tomadas por uma série de manifestações organizadas por esses grupos, né, com participação de membros, né, de todos esses grupos aí. Aos poucos, aliás, de uma maneira muito rápida, a autoridade do Shah vai se deteriorando e logo no início de 1979, o Shah, cercado, é obrigado a fugir. Ele parte para o exílio, deixando então o Irã. Isso abre caminho para que um novo governo fosse organizado por lá. Foi durante a Revolução, portanto, né, ali na transição de 78 a 79, que se possibilitou o retorno da principal autoridade religiosa para o Irã. Isso mesmo, né? Vivendo no exílio há muitos anos, o Ayatollah Khomeini, que naquele momento encontrava-se exilado em Paris, retorna ao Irã.
E é este o grupo, né, das autoridades religiosas, o grupo mais organizado entre aqueles que protagonizaram o processo revolucionário, que vai conseguir instaurar um novo governo, um novo regime no Irã. No dia 1º de abril de 1979, o Irã foi oficialmente declarado a República Islâmica do Irã e foi imposta a partir de então a Lei de Bases Religiosas, sob o comando supremo do Ayatollah Khomeini, que se tornou então o grande líder, o líder supremo desse país, de 1979 até a sua morte em 1989. A partir daí, houve a restauração de todos os preceitos religiosos e das tradições mais antigas do país. Além disso, aquelas forças, né, de esquerda, os movimentos e partidos de esquerda que não estavam alinhados ao conservadorismo dos xiitas, passaram a ser declarados inimigos do Estado. Começaram a ser sistematicamente perseguidos, presos e alguns deles até mesmo mortos. O Irã agora passa a ser então a República Islâmica que nós conhecemos hoje. A composição do país naquele momento era de cerca de 95% da população xiita, 5% de sunitas, duas correntes aí que vêm de dentro do islamismo, e cerca de 0,6% apenas da população ligada a algum outro tipo de religião presente lá no Irã. Mas como que se organiza, afinal de contas, a tal da República Islâmica do Irã? Que eu falei lá no início que é uma espécie de teocracia, mas ao mesmo tempo é uma república. Como é que isso rola? Então vamos entender bem rapidinho. O Irã é, de fato, uma república. E o poder lá ele está dividido. Existe uma autoridade laica, um presidente da república e mesmo um parlamento que é eleito por voto popular. Então rola alguma forma de democracia ainda no Irã. Entretanto, este presidente que representa o governo, que organiza e coordena as ações governamentais, ele tem a sua autoridade submetida à autoridade suprema. E essa sim é a autoridade religiosa. Essa autoridade religiosa recai sobre o Ayatollah. Como eu falei, até 89 esse Ayatollah era o Khomeini. E desde então o Ayatollah é o Khamenei. Ele é o chefe supremo lá do Irã. Então, a justiça, até mesmo as forças militares, né? Os elementos mais básicos, eles todos estão submetidos à autoridade do Ayatollah, né? O presidente, ele governa normalmente, entretanto, se algo desagrade, algo vá contra os preceitos estabelecidos pela Constituição iraniana, que é uma constituição de bases religiosas, o Ayatollah pode e, de fato, intervém nas questões do Estado. E é por isso que a gente classifica o Irã como uma teocracia nos tempos modernos, ok? Eu espero que o vídeo de hoje tenha ajudado vocês aí a entender um pouquinho da história do Irã, uma história complexa, porém muito interessante, né? E claro, acende também um sinal de alerta pra gente do que pode acontecer aí quando a gente não tem certos limites em relação à intervenção religiosa na vida política de um país, ok? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like, claro, né? Além de compartilhar com seus colegas o nosso vídeo. E agradeço vocês por terem ficado até aqui comigo. Um beijão pra todo mundo e tchau!